E aí, para explicar um pouquinho como é a dificuldade de morar longe do centro expandido de São Paulo, como é que é a dificuldade de você morar na zona leste, eu trouxe alguns dados e eu trouxe aqui uma matéria para a gente poder ilustrar e para a gente poder trocar uma ideia sobre a dificuldade que é você morar nos extremos de São Paulo, né? No extremo da zona leste, no extremo da zona sul, e sobre como São Paulo não faz nada para trazer melhora de vida para essas pessoas, apesar de muita gente morar por lá, tá. Eu trouxe aqui os dados de uma matéria do Brasil de Fato, que chama "Ida ao trabalho pode durar 3 horas em cidade de Tiradentes", que tem a menor que tem a menor oferta de emprego formal de São Paulo. É desumano. Então aqui, essa é uma matéria já um pouquinho mais velha e, tá falando um pouquinho sobre quais são as dificuldades, né. Pra você ter uma ideia, pra começar, cidade de Tiradentes tem a menor oferta de emprego formal de São Paulo. Então a gente tá falando de um dos bairros que tem muito habitantes, tá. Eu trouxe os números aqui, hoje são 220.000 habitantes morando em cidade de Tiradentes. Porém, com a população de uma pequena cidade, acho que tem pessoas aqui do chat que devem morar em cidades com menos habitantes do que cidade de Tiradentes, esse é o menor bairro com número de empregos formais, né? Porque os informais acabam agindo de outro jeito. A gente tem aqui a distância de cidade de Tiradentes para o centro de São Paulo, né? São 35 quilômetros. Então, basicamente, uma pessoa que vá e volta no mesmo dia, ela precisa se deslocar 70 quilômetros para ir ao trabalho e voltar ao trabalho. Então, ó, a estimativa aqui do ranking Rede Nossa São Paulo diz que cidade de Tiradentes tem 3 empregos formais para cada 100 pessoas. Vocês conseguem entender isso? Assim, para cada 100 pessoas tem emprego para 3. Isso daí é um escárnio. A falta de estrutura que tem. Eu e meus pais morávamos em Guaianazes e trabalhava no Socorro, Santo Amaro. Acordava todo dia, acordava 2h40, saía de casa 3h20 pra entrar no trampo às 6. Nossa! Nossa, que puxadaço, mano. Moro em Santos, chego mais rápido no centro de São Paulo do que quando morava no Grajaú. Pô, muito isso, cara. Moro em uma cidade de 10.000 habitantes. Aí, ó. A cidade é menor que a cidade de Tiradentes. Eu peguei um mapa aqui, ó. E eu peguei um mapinha básico, assim, ó. Vamos supor que você morasse em cidade de Tiradentes e você precisasse chegar na Berrine, tá. O bom é que agora, 10h18 da manhã, tá com menos trânsito, tá com menos trânsito entre aspas, né, e menos gente no transporte público, tá. A estimativa aqui do Google Maps é que você demore 2h30 pra você chegar no seu trabalho, tá. E quando você vai olhar o percursinho aqui, bicho, percursinho é puxado, tá. Porque, ó, você vai ter que pegar, vamos supor que você sai daqui, um busão perto do terminal Tiradentes. Esse busão, ele vai ir vai pegar aqui Jacupêssego, pô, baita busão esse aqui, tá. Vai descer e aí você vai conseguir cair aqui numa linha vermelha, no Engabaú, terminal Bandeira, e aí conseguir pegar um outro ônibus aqui pra gloriosa Berrine. Ou, dependendo, tu vai pegar um ônibus até o metrô. Mas não tem, assim, é impressionante que pra um lugar tão grande, a única maneira de se locomover fácil seja ônibus. É impressionante. E ó, ao longo desse vídeo daqui eu usei essa maravilhosa camiseta dos meus amigos da Hering. E se você quiser fazer compras na Hering com 15% de desconto, tanto no site como no aplicativo, use o cupom Edson15. Os caras têm roupas pra todas as ocasiões, pra você montar o seu armário completo, desde roupas mais casuais pra você usar no dia a dia, até roupas mais arrumadas pra você usar no trabalho ou pra sair com uma gatinha ou um gatinho aí no final de semana. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Tem uma previsão aqui de quando a cidade de Tiradentes vai ter estação de metrô, tá? Então vamos lá, a gente tá falando de um lugar que tem a menor oferta de demanda de emprego, os caras precisam sair de lá pra poder trabalhar, né? É um bairro dormitório. E aí, se liga isso aqui, ó. Pô, você tá pensando, pô, alguém deve estar olhando por essa galera, né? Alguém deve estar pensando, pô, vamos construir um metrozinho, vamos construir uma coisinha aí, né? Pra galera poder chegar mais fácil pro trabalho, né? Uns trabalhador.
Pô, a gente olha pelo nosso trabalhador, pela qualidade de vida do nosso funcionário, né. Previsão de chegada do metrô em Cidade de Tiradentes é 2050. Você que tem 21 anos, você vai chegar na de metrozinho no seu trabalho quando você tiver 46 anos. 46 anos. E eu não preciso nem falar pra vocês que essa distância do centro, ela afeta essas pessoas, pô, de vários jeitos, né. Então a gente tem, pô, tem um índice que mostra que boa parte da rapaziada que acaba a gente chegou num número de São Paulo muito calamitante, né. O número de transporte individual passou o número de pessoas que usam o transporte público. Então a gente tem mais pessoas andando de moto, moto, carro, Uber, do que pessoa Uber acaba contando como coletivo, né. Então mais pessoas andando de moto e carro do que andando de metrô, ônibus e trem. E uma coisa que acaba jogando o pessoal de Cidade de Tiradentes pra fazer é comprar moto. Você é comprar moto. A galera acaba tendo que ir de moto para o trabalho, por isso que você vê tanta moto em São Paulo, por isso que você vê tanta moto na Radial Leste, e é por isso que São Paulo também tem tanto acidente de moto, né, com uma frota de motos que a gente tem, é impensável que a gente não pense e a falta de estrutura que a gente tem também para a quantidade de motos que a gente tem aqui, não tem como a gente pensar em números que não sejam assim, né. E essa daqui é um daqueles muito casos de uma falta de planejamento que que atinge as grandes cidades, principalmente São Paulo, né. A cidade de Tiradentes, ela é hoje o maior conjunto habitacional da América Latina, né, ela tem dentro dela o maior conjunto habitacional da América Latina. Então, são 40.000 unidades, né, a própria cidade de Tiradentes foi criada para isso na década de 80, ela foi criada, por causa da Coab, né, que foi não sei nem direito, era um projeto da prefeitura de criar, moradias, e aí acabou virando um bairro dormitório, né. Isso assim, ó, longe, 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 longe. E aqui, cara, tem um número que é um número que me pegou muito forte, tá, que é o seguinte, o Cidade de Tiradentes, ela tem um recorde, tá, ela tem um recorde impressionante. Ela tem um dos maiores fenômenos de crescimento urbano de São Paulo. Mas é um número que, assim, que chega a ser impressionante pra cacete. Cidade de Tiradentes, em 20 anos, pulou de 8.600 habitantes para 190.000 habitantes, segundo o IBGE. Então são 8.000 habitantes para 190.000 habitantes em 20 anos. Então você pensa assim, como é que em 20 anos, será que em 20 anos fo foram feitos a melhoria, foram feitos a estrutura necessária para transportar 200.000 pessoas de um lado para o outro da cidade? Não, não foi feito, tá. E aí, a gente entra naquele papo, e essa matéria daqui é bem completinha, tá, gente. O Brasil, de fato, ele é um veículo mais politizado, é um veículo mais à esquerda, mas ela fala bastante sobre a realidade de Cidade de Tiradentes. Eu recomendo bastante para ler, porque tem muita coisa legal aqui sobre para quem não entende, né, o que que é morar fora de um grande centro de São Paulo, né, ter que morar nos bairros dormitórios, na periferia de São Paulo. Então, aqui é uma imagem de Cidade de Tiradentes, para quem nunca foi, tá. Que é e aliás, muita gente não foi, né, acaba tendo um preconceito muito grande de quem é centro-centro, zona sul, zona oeste pra ir até lá, né. Eu já fui algumas vezes pra cidade de Tiradentes, inclusive quero deixar a recomendação de uma parada animal que tem em Cidade de Tiradentes, que são os meus queridos amigos do Rage Room Cidade de Tiradentes, né, Rage Room CT, que foram a primeira Rage Room no Brasil. Os caras participaram do Shark Tank. Os caras são, pô, incríveis. E uma Rage Room é um lugar onde você vai e você é muito legal uma Rage Room, cara. Aqui é um lugar onde você vai e você quebra coisa. Então, você aluga um espaço e você pode quebrar aí, ó, os caras quebrando liquidificador, eu quebrei uma televisão quando eu fui lá. Então, tipo, eles te dão, tipo, uns tacos de beisebol, ó, uns pedaços de cano pra você quebrar coisa. Ó, machado, marreta, ó a galera ali. Pô, bom demais. Fica lá em Cidade de Tiradentes, muito legal o espaço deles, muito legal a proposta deles, então quem quiser conhecer, vai lá. E, enfim, voltando ao assunto aqui. Essa matériazinha é muito completa, recomendo bastante
vocês darem uma olhada nela, porque fala muito sobre como tem uma dificuldade muito grande de moradia lá, né. E a dificuldade, ela é de vários motivos, né. Então, cara, a dificuldade de oferecer transporte público de qualidade, é dificuldade de oferecer vagas de emprego por lá, porque o cara não precisa se deslocar a cidade inteira, é a dificuldade de oferecer, estrutura de cursos e formação dessa galera. Então, tem lá suas escolas, suas faculdades, suas faculdades acho que deve ter, e cursos profissionalizantes por lá, mas também não tem a ampla variedade que tem num centro expandido de São Paulo também, né. Então, é um lugar que tem aqui a parte mais gritante pra mim da matéria, que me deixou mais preocupado mesmo, assim, que é assim, vamos pensar, tá, olha a qualidade de vida desgraçada que tem. Então, tu já demora mais de 2 horas e meia pra sair de São Paulo, pra chegar no centro de São Paulo, tu já tem pouco acesso ao transporte público, é tudo feito por ônibus, é tudo feito de uma maneira, feito pra você sofrer. Mas chegou o seu final de semana, você quer passear com seus filhos. Como que você vai fazer pra levar seu filho pra passear, pra assistir uma peça de teatro infantil num Sesc, pra assistir a um filme que esteja passando a preço popular num cinema no centro, ou na Paulista? Como é que você vai pra um parque? Como você vai pra sei lá, dar uma volta em algum ponto turístico de São Paulo, com o número de ônibus reduzidos que rodam aos finais de semana, né? Pô, aqui próximo da minha casa, eu lembro que às vezes eu precisava ir pegar o metrô Belém, pô, já cheguei a ficar esperando 40 minutos por um ônibus, que me fazia pensar que era mais fácil ir a pé, porque reduzia muito o número de ônibus, né. O que chegava na Vila Prudente, então, era uma loucura o quanto que demorava. Essa que é a parada. Fiquem longe de Campinas, paulistanos. Pô, é foda, né.